Oi, pessoal, tudo bem? Continuando então o nosso plano financeiro, certo? Na última aula a gente tinha visto aqui o cálculo da depreciação, certo? Então, estimativas financeiras 5, a gente viu como fazer a depreciação. Aqui no final, né, eu vou ter um valor total aqui de depreciação mensal, certo? Que isso aqui é um cálculo, ele faz o cálculo sozinho. Se a gente preencher essas três aqui, ele vai fazer esse cálculo aqui sozinho, tá bem? Então, aqui eu vou ter um valor total de depreciação, que depois eu vou colocar aqui nesse levantamento de custos. Olha aqui, é essa aba aqui, tá? Levantamento de custos. Então, o que tem que colocar aqui nesse levantamento de custos? Aqui, na verdade, assim, a gente vai fazer um resumo. A gente foi fazendo as coisas aos poucos para a gente ir construindo todo o nosso plano financeiro, certo? Agora, nesta planilha aqui, a gente vai preencher e vai colocar todos os valores, passar para esta planilha aqui, porque depois existe uma série de cálculos que é os demonstrativos financeiros mensais, e que a gente vai passando aqui para essa planilha, para que depois a gente tenha ali um levantamento de quanto que a gente vai receber ali de receita e quanto que a gente vai gastar. Então, o nosso trabalho aqui hoje é a gente juntar coisas que a gente já fez e ir passando para essa planilha aqui. Eu queria que vocês tomassem muito cuidado, e nós vamos falar aqui também, para a gente não deturpar valores na hora de fazer os cálculos. Não mexam nessas planilhas aqui, tá bem? Nessas colunas aqui. Por quê? Porque elas já têm o cálculo aqui, ó. Elas já têm, elas vão fazer o cálculo automaticamente. Então, não mexam nessas colunas aqui. Vocês vão preencher essas colunas aqui. A descrição aqui, isso aqui está lá na página 67. Se vocês preencheram o quadro lá da página 67, vocês vão ter todos esses valores já. Aqui a quantidade, eu coloquei 1, porque na verdade aqui a quantidade lá na página 67 não tem quantidade, só tem isto aqui e este valor, tá? Que eu vou gastar por mês. Qual é que é o objetivo disso, gente? É a gente levantar quanto que a gente vai ter de custo fixo por mês. Quer dizer, aquele custo, né, que eu vou ter, independente se eu vou vender ou não, tá? Independente se a minha empresa vai ter resultado ou não. Olha, por exemplo, as empresas agora que estão paradas aqui por causa da pandemia, elas não estão tendo receita. Mas assim, ó, elas têm que pagar o aluguel, elas têm que pagar o condomínio, elas têm que pagar a água, claro, vão gastar menos, mas vão ter que pagar, tem que pagar energia, tem que pagar telefone, tem que pagar honorários do contador, tem que continuar pagando, né, gente? Claro que você pode negociar, mas a empresa não está faturando, quer dizer, não está vendendo. Muitas empresas, as lojas que ficaram fechadas, por exemplo, nesse período de pandemia, embora elas estejam fechadas, o que os empresários dizem, né? Ah, mas eu não estou vendendo, mas as contas estão chegando para pagar. Por quê? Porque essas contas aqui, independe se tu está vendendo ou não, tu tem que pagar, certo? Tem que pagar igual. Então, esse quadro aqui, então essa quantidade aqui, a não ser que tu tenha, por exemplo, assim, ó, 2 aluguéis, eu tenho 2 lojas, vou ter 2 lojas, então são em 2 endereços, então tá ok, eu vou ter 2 aluguéis. Quanto custa cada um, então, aqui, certo? Porque se eu botar aqui o valor total, o que vai acontecer? Ele vai multiplicar por essa quantidade aqui, certo? Aqui, ó, ele vai multiplicar o que eu botar aqui no C, na coluna C, com o que eu botar na coluna D. Então, assim, em princípio, se eu só tenho 1, preenche tudo com 1 aqui, tá? Outro cuidado que eu quero que vocês tenham é não colocar, só colocar número aqui, tá? Não colocar, por exemplo, assim, ó, 1 ano, 1 mês. No que tu botar uma palavra aqui, ferrou com o cálculo. Ele não vai mais considerar que esse valor aqui para cálculo. Então, aqui só o valor.
Não coloca tipo assim, ó, símbolo de real, nada, só o valor, tá? Só o valor aqui, tá bem? Então, vamos preenchendo isso aqui como na página 67, tá? Igualzinho. Tudo que tá lá na página 67, vocês vão preenchendo aqui. Por quê? Porque nós já vamos construindo o nosso plano financeiro. Devagar, tá, gente? Por isso a gente foi construindo aos poucos. E é importante que a gente construa isso aos poucos mesmo, tá? Bom, segunda parte. Isso aqui é um pouco mais complexo. Eu quis fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui são os custos variáveis, aqueles custos que dependem da venda. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma loja de roupa, né, para comprar, para vender roupa, eu tenho que comprar primeiro, certo? Mas eu só compro se eu for vender. Se eu não vendo, eu não preciso comprar, certo? Isso aqui depende da venda. Então, o que acontece? Matéria-prima, eu vou ter uma lancheria, tá? O que eu vou comprar, o que eu vou gastar para comprar matéria-prima, depende daquilo que eu vou vender. Se eu vou vender 10 lanches, eu vou comprar matéria-prima para fazer só os 10 lanches. Eu vou vender 10x, por exemplo, certo? Ou 10 hambúrgueres. Eu vou comprar 10 pães, vou comprar 10 hambúrgueres, vou comprar, sei lá, um pé de salada, né? Essas coisas eu vou comprar dependendo da quantidade que eu vou vender, certo? Então, assim, todo este levantamento de custo variável aqui é para um mês, certo? Então, eu tenho que planejar aqui tudo aquilo que eu vou o que eu preciso comprar, certo? A quantidade que eu preciso comprar em um mês, o que eu preciso comprar num mês, a quantidade que eu preciso comprar num mês e quanto custa cada uma dessas unidades aqui. Se eu vou comprar roupa, eu coloquei uma coisa genérica aqui como exemplo para vocês. Isso aqui vocês já levantaram lá na página 55, quando vocês fizeram o levantamento do estoque inicial, tá? Então, lá no estoque inicial, vocês definiram o que precisa ser comprado para abrir a porta, né, da loja. O que precisa comprar, tá? Então, o que vocês vão ter lá na página 55? Qual é que é a quantidade? Bom, pode ser que vocês tenham planejado lá no quadro da página 55, a quantidade é para um mês. Agora, se não foi a quantidade para um mês, quanto de cada um desses artigos aqui eu preciso comprar em um mês? Eu posso fazer 5 compras, entendeu? Eu não preciso comprar a quantidade. Imagina que você vai produzir numa padaria. Eu preciso comprar toda a farinha de um mês numa vez só? Não, eu não preciso, certo? Eu posso fazer 20 compras. Mas quanto eu vou precisar para um mês? Quanta farinha eu preciso para um mês? Isso não está ligado à quantidade de vezes que eu vou comprar, e sim a quantidade que eu preciso para um mês de funcionamento da minha empresa. Pode ser que quando vocês definiram o estoque inicial lá na página 55, vocês tenham definido já para um mês, mas pode ser que não. Tem coisas, por exemplo, que não duram um mês. Eu penso sempre em que tem coisas no ramo da alimentação. Nem sempre, né, você pode comprar a quantidade toda para um mês, porque, sei lá, eu vou comprar fruta. Eu não vou comprar fruta para um mês inteiro, eu vou comprar fruta, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, certo? Mas quanta fruta eu preciso ter? Quanta fruta eu planejo vender num mês? Aqui, ó, a quantidade que precisa comprar em um mês para atender a quantidade projetada de venda. Aí você lá senta quanto que vocês projetaram vender, certo? Quanto você projetou vender? Então, aqui você tem que pensar no que você precisa comprar em um mês, né?
isso aqui tem dois quadros, né? Tem o da página 60 e o da página 62. Só que lá na página 62, a gente tem meio que um valor total, certo? Na página 62. Lá você tem o valor unitário. Quanto custa cada uma dessas mercadorias aqui? Agora, a quantidade, né? A quantidade, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa, quanta roupa eu planejo vender no mês? Eu planejo vender 25. Isso eu coloquei lá no quadro da página 60, certo? Quanto custa cada unidade que eu preciso comprar? Porque eu não vou vender. Se eu for vender 25, eu tenho que comprar as 25, certo? Quanto custa cada uma? Pode ser um valor médio. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa, né, eu posso ter um valor médio, certo? Das roupas que eu vou comprar. Ou eu posso dividir isso em categorias. Ah, sei lá, calças, jaquetas, meias, certo? São valores bem diferentes, então eu posso dividir isso em categorias, tá? Mas isso tudo vocês já devem ter planejado. Páginas 55, 60 e 62, vocês vão usar para construir este quadro aqui, que vocês vão ter depois lá um total de custos variáveis. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, assim, ó, de roupa, de calçado, bola, tem loja de artigo esportivo, lanches, para quem vai, por exemplo, assim, ó, eu não vou produzir os lanches, mas eu vou vender. Ah, eu tenho lá um boliche, certo? Nesse boliche, além do jogo de boliche, eu vou vender lanches, mas eu não vou produzir os lanches, eu vou comprar de uma padaria e eu vou ter lá, vou comprar pizza lá de uma pizzaria, ou sei lá, ou eu vou produzir a pizza que eu vou vender, né? Mas isso tudo já está planejado lá, tá? Tudo isso já está planejado lá nos quadros da página 55, da 60 e da 62. Ó, para quem tem a farmácia lá, quanto de medicamentos, artigos de higiene pessoal, dentro da categoria, que quantidade eu preciso para um mês, não importa se eu vou comprar isso uma vez só ou se eu vou comprar 10 vezes, tá? É quanto é para atender a quantidade projetada de venda para um mês, tá? Então, isso tudo no final vai dar quanto que eu vou gastar no mês, ó. Lá depois, lá no final, eu vou ter um total de custo fixo mais variável. Quer dizer, quanto que eu vou precisar vender para pagar, né? Para pagar todos esses custos aqui. Custos com mão de obra, eu sei que vocês já... Ó, salários e encargos, que vocês olharam lá, mas isso tudo, esse quadro aqui, ó, na página 67, que tá os custos fixos, já tem tudo isso daqui, tá? Então, vocês vão transferindo, só cuidado com as quantidades, cuidado com os valores que vocês vão botar aqui, tá? Coloquem o valor, não, cuidado com o valor que vocês colocam, porque esse valor vai ser usado para fazer esse cálculo aqui, tá bem? E aqui também, cuidado com o valor que vocês vão colocar, porque ele vai ser usado. Olha aqui, ó, eu botei 25 a um valor unitário de 35, ele já calculou aqui que o valor total é 875. Aqui no final, ó, eu vou ter qual é o valor total, certo? Que eu vou precisar gastar no mês. Depois ele vai somar aqui o custo fixo e o variável, ok? Então, gente, para hoje... é isso que vocês precisam fazer, tá bem? Na verdade, nós já estamos finalizando aí o nosso plano financeiro, né? E aí agora o que a gente precisa fazer é ter um plano de negócio consistente, tá bem? Ok? Tchau, até a próxima!